dar continuidade aí ao nosso estudo. Então a gente viu que essa última evidência foi a diferenciação que é feita entre os filhos dos crentes e os filhos dos incrédulos. E a próxima evidência é um texto, queria pedir para todos os irmãos abrirem em Mateus 19, de 13 a 15. Essa não é talvez pelo menos à primeira vista, uma evidência assim tão direta, mas até que meio que sem querer foi interessante ela vir logo depois do que o que a gente comentou a respeito dessa separação, que o selo ele vai ser como um penhor de que aquilo vai vir a acontecer no futuro. E como a discussão geralmente é em torno do como a criança não pode crer, ela não pode receber o batismo, que é para quem crê e se arrepende, esse texto ele é usado, que diz o seguinte: foi aquele episódio onde alguns judeus traziam algumas crianças e pedia para Jesus orar por elas, e os discípulos tentaram impedir isso, como se aquilo fosse alguma coisa impertinente, que estivesse atrapalhando o trabalho deles ali. E aí Jesus os exorta a respeito disso. Assim diz a Escritura: trouxeram-lhe então algumas crianças, mas para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, retirou-se dali. E isso é uma questão interessante, porque, né, a princípio pode parecer um pouco fora de contexto, mas a ideia aqui é justamente essa, que se dos tais, das crianças, aquelas crianças que eram o centro daquele debate, daquela repreensão que Jesus fez aos discípulos, dela é o reino dos céus, e o batismo é justamente o sinal de que as pessoas pertencem ao reino de Deus, que estão na igreja, o sinal físico de que eles pertencem à igreja, que é o foco do reino de Deus, não teria por que elas serem afastadas do sinal da aliança. Mas para esse ponto específico, eu prefiro não falar muito. Eu vou deixar que Calvino fale por mim, eu vou só ler uma citação aqui. É um pouco longa, eu peço a paciência dos irmãos, mas vai falar melhor que eu. Mas dirá alguém: que semelhança há entre o batismo e esse abraço de Cristo? Pois não se conta que ele os tenha batizado, mas somente que os recebeu, os abraçou e orou por eles. Portanto, se o exemplo dele deve ser imitado, ajudemos as crianças com preces, mas não as batizemos. Mas consideremos a atitude de Cristo um pouco mais atentamente do que o faz esse tipo de homens, pois não devemos deixar passar levianamente que Cristo ordena que se lhe apresentem as crianças, tendo acrescentado esta razão: porque delas é o reino dos céus, e além disso mostra em seguida de fato a sua vontade, quando as abraça e as recomenda ao Pai, com uma prece e uma bênção. Se é razoável levar as crianças a Cristo, por que também não será... Se é razoável levar as crianças a Cristo, por que não o será também admiti-las no batismo, símbolo da comunhão e da sociedade que temos com Ele? Se delas é o reino dos céus, por que lhe será negado o sinal pelo qual se abre como uma porta para a igreja, para que, ingressando nela, sejamos declarados herdeiros do reino de Deus? Quão malvados seremos se expulsarmos aqueles a quem Cristo convida, se tirarmos deles os dons que o Senhor lhes dá, se fecharmos a porta àquele a quem Ele próprio permite a entrada? Porque se quisermos discutir aqui quanto que Cristo fez se afasta do batismo, que teremos em maior conta o batismo com o qual estamos atestando que as crianças estão contidas no pacto, ou que por eles declarando que assim
declarando assim que são seus, com outras sutilezas pelas quais esforçam-se para escapar desse texto, não provam senão a sua ignorância, pois argumentam que estes meninos já eram crescidinhos e capazes de andar, uma vez que Cristo disse: deixais que venham a mim as criancinhas. Mas os evangelistas usam duas palavras gregas que querem dizer bebês de peito. Logo, vir simplesmente significa aproximar-se. Eis como tentam colocar ciladas aqueles que se endurecem contra a verdade. E uma coisa que eu queria colocar aqui a respeito de Calvino, sempre que a gente for ler Calvino falando do batismo infantil, principalmente ali no Instituto, é importante que a gente leve em consideração o contexto em que ele estava inserido e o porquê que ele escreve isso, contra quem ele faz essas exortações. Porque naquele momento, isso aí se para trás era assim, era uma questão histórica que eu não quis tratar, porque história tem algumas indicações importantes, a providência de Deus é importante, mas história não faz doutrina, o que faz doutrina é a palavra de Deus. Então eu não quis entrar nesse mérito de quando começou a discussão do batismo ou não, mas certo é que naquele contexto em que Calvino se colocava, os únicos, ou pelo menos ali mais próximo dele, quem rejeitava o batismo eram os anabatistas. E os anabatistas eram uma tribo extremamente herege, com doutrinas completamente absurdas e estranhas à Escritura, a ponto de estarem fora da comunhão. Então, às vezes, parece que Calvino é um pouco duro demais quando ele fala a respeito disso, mas é porque ele não estava tratando com irmãos em Cristo que tinham uma visão diferente de um selo da aliança. Ele estava tratando com hereges. Então, é sempre bom a gente deixar isso claro para que não tenha dúvida. Mas, como eu já tinha resumido, a ideia é justamente essa. Se Cristo diz que as crianças são deles e que elas estão no reino dos céus, não tem por que a gente negar o símbolo que justamente significa a entrada delas no povo de Deus. Então, esse seria a quarta evidência bíblica da continuidade. A quinta evidência são os batismos de famílias inteiras que a gente vê no livro de Atos. Em algumas oportunidades é dito que foi batizado fulano e a sua casa. Algumas de forma expressa, outros não tanto. Então a gente vai ver isso com um pouco de cuidado. Mas antes de entrar nisso, eu queria falar um pouco com os irmãos sobre o livro de Atos. É uma coisa interessante ali a gente entender como começa o livro de Atos, qual é o contexto, o que estava acontecendo ali, para que algumas coisas fiquem mais claras, porque depois, no decorrer da Escritura, a gente ouve falar muito pouco sobre episódios de batismo. Geralmente, quando aparece, fulano foi lá e foi batizado, é o livro de Atos. E se a gente parar ali para tentar entender um pouco o livro de Atos, como a gente comentou, isso pode ficar um pouco mais claro. A gente vê ali já no começo do livro de Atos, Lucas falando que ele já tinha escrito o Evangelho, ele tinha dado conta do que tinha acontecido para ele até a ressurreição de Cristo, até Cristo ser assunto aos céus, e aqui ele começa justamente repetindo ali, falando sobre a assunção de Cristo aos céus e dizendo que ia continuar. E é muito interessante porque o livro de Atos, ele mostra o avanço da palavra saindo de Jerusalém e indo para o resto do mundo. Esse é o principal objetivo do livro de Atos. Se os irmãos forem lendo o livro de Atos em sequência, vocês vão ver que de início, até se você podia pregar a palavra para gentios, era uma coisa debatida ainda dentro da comunidade de Israel. Você chega ali, tem o Pentecoste, tá aquelas pessoas reunidas. Pedro fala que era para eles, inclusive para quem eram longe, para aqueles que estavam longe. Talvez isso
não fiz o estudo mais aprofundado do texto, mas talvez esse que estavam longe pode significar até os judeus da dispersão, e não necessariamente ainda gentios. A gente vê que Pedro só prega para os gentios depois dele ter tido uma revelação de Deus, de que ele não deveria considerar esses homens impuros, e depois vem um homem falando, Deus falou com o meu Senhor para ele vir aqui nesse endereço buscar você, porque você tinha que pregar, porque é para ele ouvir as palavras que você tem a dizer para ele. E se não fosse isso, a princípio o evangelho não seria nem... Ainda não se tinha muito claro que o evangelho seria pregado aos gentios. Tanto é que quando Pedro volta da casa de Cornélio, que é um dos batismos que a gente vai comentar aqui rapidamente, ele é repreendido pelos irmãos, e vem tomar satisfação dele. Pedro, o que você está fazendo? Você está pregando para os gentios, você sentou na mesa com eles e comeu, e eles nem sabiam que ele tinha sido batizado. Pedro aceitou ir lá pregar, mas ele não ia batizar eles. Ele até deixou isso claro, ele foi constrangido que quando ele se viu com os gentios falando em língua, recebendo o Espírito Santo, ele, o que eu posso fazer? Eu vou brigar com Deus? Se eles receberam o Espírito Santo, que é o que significa o batismo, eu vou negar para eles o sinal, eu não tenho o que fazer. Mas mesmo depois da revelação, mesmo de tudo, se dependesse de Pedro, os gentios não seriam sequer batizados. Ele voltando, os irmãos vão tomar satisfação com ele. Pedro, o que você fez? Você está sendo infiel às promessas? O que está acontecendo? E aí Pedro explicou e ele se dá por satisfeito. E aí eu acho que é um pouco antes, até disso, não lembro se é um pouco antes ou um pouco depois, que vem a morte de Estevão. E aí eles matam Estevão, acho que um pouco depois. Quando eles matam Estevão, eles dizem que muitos irmãos ali, a igreja que estava em Jerusalém, ficaram atemorizados e fugiram. E quando ali em Atos é relatado essa fuga dos irmãos, eles falam, eles saíram e não pregavam a palavra senão aos judeus que estavam naquelas cidades. E depois vem um parágrafozinho, um verso que diz, mas alguns pregaram aos gentios também. Mesmo sem uma ordem expressa, eles acabaram pregando a alguns gentios. E depois, quando os apóstolos chegam lá, e aí é justamente na conversão de Paulo, é que o livro começa a dar uma guinada em uma outra direção e começa a ficar claro que a palavra seria pregada aos gentios e começa a ficar claro como era para lidar com os gentios. Tanto que pouco tempo depois, esses irmãos que foram evangelizados começam a formar uma comunidade de gentios. Paulo vai passando, vai pregando e formando comunidade de gentios, até que chega alguns judeus e fala, por que eles não são circuncidados? E aí Paulo contende com eles e ele chega mais ou menos e fala, Barnabé, vamos voltar para Jerusalém, a gente vai reunir com os apóstolos, a gente vai chamar os presbíteros da igreja em Jerusalém, que era o centro da onde era a palavra, onde estavam os apóstolos de Cristo, e a gente vai ter que se reunir para decidir esse negócio de uma vez por todas, porque essa insegurança de toda hora algum irmão vem e fica forçando os gentios a se circuncidar, não está bom, está errado, a gente precisa resolver esse problema. E então, até recapitulando, quando a gente fala desse pressuposto de comunidade, de continuidade, isso fica claro, eles sequer iriam pregar as palavras dos gentios. Quando eles ainda tinham uma visão muito turva do que seria em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. E isso é uma coisa interessante dentro dessa discussão, de como há essa transição na promessa de Abraão, de que de ti farei uma grande nação e depois todas as famílias serão abençoadas, porque essa discussão da circuncisão é muito relevante, como a gente comentou a respeito dos prosélitos. Os prosélitos, antes do sacrifício de Cristo, os gentios que queriam se juntar ao povo de Deus e participar daquelas cerimônias, eles precisavam se circuncidar e fazer parte da nação judaica. Então, o que a circuncisão significava era isso, como se fosse uma nacionalização. Eles estavam, através da circuncisão, se tornando judeus. Então, quando a gente lê esse concílio de Jerusalém, esse debate circuncida ou não circuncida, basicamente
pode não estar muito claro ali, mas basicamente o que está acontecendo é isso. Os gentios precisam se tornar judeus para serem salvos, ou eles podem ser salvos como gentios. Que a palavra iria ser de alguma forma pregada aos gentios, isso não tinha grande dúvida. Tanto que quando chega ali no Concílio de Jerusalém, o próprio Tiago, depois de falar, ele fala ele invoca algumas profecias que diriam que os povos de longe iam ouvir. A gente vê isso, as profecias do Antigo Testamento falando do Messias, do novo reinado do Messias, todos estendiam isso aos gentios. Mas eles entendiam que, como o Messias era judeu, era como se o mundo todo virasse uma grande nação. A ideia não era que outras nações seriam abençoadas e todas as famílias da terra, cada um na sua própria nação. Era como se o judaísmo, Israel, ia dominar o mundo. Por isso que tinha muita discussão ali a respeito de esse é o Cristo, não é? Você vê ali que, inclusive, no início do livro de Atos, é narrado que a última pergunta que eles fazem para Jesus é: Senhor, chegou o momento de restaurares o reino de Israel? A expectativa deles era essa, mesmo os apóstolos que já tinham continuado com Cristo, a ideia dos judeus era essa. Israel ia se tornar uma nação tão grande que ia se expandir para toda a terra, e nisso as famílias da terra iam ser abençoadas, através de se converterem ao judaísmo, não propriamente com a expansão da aliança. Então, por isso gerou toda essa discussão, prega gentio, não prega gentio. Então ficou aquela confusão toda. E isso é mais um indício de continuidade. E por que eu estou falando isso tudo? Eu vi um vídeo um vídeo bem curtinho, que o Douglas Wilson ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: a gente precisa observar o seguinte, quando a gente está falando de missões, se você você pega duas aldeias ali, vamos fazer uma missão indígena. Você tem uma aldeia aqui, você tem uma aldeia lá, duas aldeias que não se comunicam. Você manda um presbiteriano para uma aldeia e um batista para outra. Eu falo, no início vai ser igual. Não vai ter diferença nenhuma. Eles vão conversar com os adultos que se arrepender, eles vão chamar, vão batizar. A distinção vai começar a acontecer o quê? Segundo ele, quando aqueles crentes começarem a ter filhos. Aí vai começar a haver uma diferenciação, mas de cara não haveria diferenciação nenhuma. Eu acho que tem uma outra diferenciação. E se quando você chegar lá e você pregasse, aquelas pessoas que estivessem convertendo já tivessem filhos? Também teria uma diferença. E talvez seja essa diferença que o batismo familiar, o batismo de uma casa inteira, se propõe a suprir essa lacuna. Porque quando você está batizando uma casa, e aqui no texto tem alguns dizem que todos creram, tem questões de tradução, como a gente vai ver, umas traduções dão a entender que todos ouviram a palavra e creram, outros dizem que um ouviu a palavra e creu e os outros foram batizados. No de Lídia não tem muita discussão, como a gente vai ver, outros têm, mas ao fim e ao cabo, quando ali a missão cristã está avançando, os apóstolos estão indo pegar para pessoas fora do pacto e trazer essas pessoas ao pacto, uma coisa fica clara, que o princípio que os teólogos reformados chamam de solidariedade da fé na família. O princípio da solidariedade continua. E aqui eu também gostaria de relembrar os irmãos do que eu falei na semana passada, quando a gente viu sobre a aliança de Abraão, que não eram somente os filhos, mas que aqueles escravos comprados por dinheiro, os escravos nascidos em casa, todo mundo que estavam domesticamente debaixo da autoridade de Abraão como cabeça da aliança, também recebiam um sinal, independente de se averiguar qual era a fé deles, porque eles estavam debaixo da autoridade de um cabeça familiar que levava aquela aliança, como era Abraão, e como a gente vê que isso se repete em outros momentos na administração do Antigo Testamento. Então a gente vê lá em Atos 16:14, eu vou começar pelo batismo de Lídia, que ele é um pouco mais claro nesse sentido, tem menos debate. Ele diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia,
da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então aqui, de certa forma, está claro que essa mulher, a palavra é explícita para falar que ela estava ouvindo, as outras pessoas da casa dela não estavam sequer no mesmo local, ela ouviu a palavra, Deus abriu o coração dela para que ela entendesse aquela palavra e se convertesse, e quando eles batizaram quem? Ela e a casa dela. E aí vem o debate infindável. Tinha criança na casa ou não? Não sei, mas não importa. A primeira coisa é, algumas casas foram batizadas. Às vezes a gente é tomado por um pouco de anacronismo que a gente leva meio que a nossa cultura, a nossa sociedade, quando a gente lê a Escritura. Uma sociedade completamente diferente. Hoje está um pouco na moda família sem filhos. Naquela época era um pouco diferente. Tirando talvez o chamado onanismo, não existiam métodos contraceptivos. Os filhos eram vistos como um bênção, porque era uma sociedade basicamente agrícola que força de trabalho era interessante. Então, diferente de hoje, como os filhos são vistos como gasto, naquela época os filhos eram vistos até como prosperidade para a família, porque cedo eles começavam a trabalhar e aquela mão de obra daquela criança gerava mais renda para a família. Então, ao contrário do que a gente tem hoje, que os filhos são gastos, naquela época filhos em regra era renda. É tipo, vou suportar isso um pouquinho aqui, mas com uns 10 anos, sei lá. Tanto que até na cultura judaica até hoje, o Bar Mitzvah, que seria mais ou menos algo parecido com o que a gente tem como profissão de fé na igreja presbiteriana hoje, tinha uma data certa, que era quando a criança fazia 13 anos. 13 anos você era considerado adulto e vida que segue, né? Estava lá para trabalhar e ia botar. Não à toa a gente vê direto os salmos, que bem-aventurado é o homem que tem muitos filhos, que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear a porta com os inimigos. Ainda tinha isso, às vezes a gente estava num período que as regras não eram muito certas, não tinha polícia, se alguém te roubasse você não ia lá procurar a polícia, você resguardava os seus bens com a força da sua própria família e das pessoas em volta ali se juntassem numa comunidade. Então, por isso que, inclusive, os filhos homens eram mais valorizados. Quanto mais filhos homens tinham, era mais gente para meter a mão em arma e, se fosse preciso, defender a casa, se fosse preciso trabalhar, se fosse preciso defender o fruto da terra. Então, era só uma sociedade completamente diferente. Basicamente, a gente vê ao longo da Escritura, e isso é uma coisa que a gente pode observar, que geralmente quando as pessoas não tinham filho, a Escritura pontua que eram inférteis, ou que tinham algum problema, e muitas vezes isso era ligado até a um juízo, uma maldição de Deus, ou Deus ter deixado de abençoar aquela pessoa, aquela família. Então, assim, apesar de ser um pouco irrelevante para a doutrina que a gente está vendo aqui, se tem criança ou não, a gente vai ver aqui, são algumas casas. Se você for contar duas que falam simplesmente assim isolado, eu batizei a casa, que é o de Lídia e de Estéfanas, que Paulo cita lá em Coríntios, é um pouco difícil a gente imaginar que essas casas nenhuma tinha criança. Mas também não importa. Aqui diz que Lídia era uma vendedora de púrpura. Os comerciantes naquela época, eles tinham uma condição social razoável. Naquela sociedade, todos tinham servos dentro de casa, sua maioria. Então, se você falar Lídia não tinha filho, que ela não tem marido, não é falado expressamente que ela é viúva, pode não ter filho, mas é muito difícil que ela não tivesse um servo dentro de casa. E assim, não fala que ela tem marido. A gente não sabe se ela tem filho. Muito provável que ela tenha servo, mas assim, fato é, alguém ela tinha em casa.
e que provavelmente não era homem, senão ia ser citado aquele homem como a cabeça da casa, não ela. Então tinha alguém lá, se ela não tinha marido, se ela não tinha parente, alguma coisa, provavelmente no mínimo uma serva ela tinha, alguém ela tinha para ser batizada debaixo da autoridade dela. Então, é mais uma evidência de continuidade na administração dos sinais da aliança. Não necessariamente que tinha uma criança naquela casa. Não importa se tinha uma criança ou não. Em Atos 10, de 40 a 47, é falado ali do batismo de Cornélio. Cornélio é um pouco diferente, porque ele não usa especialmente o termo casa, mas geralmente os teólogos reformados eles contam isso como um batismo de casa, pelo que vem depois no capítulo 11, no 13 a 14, fala que ele reuniu todos da sua casa, mas ali ainda é dito que todos os que ouviram creram e que isso foi batizado, todos os que estavam ali, de certa forma batizado a sua casa. Mas não é usada expressamente essa expressão. Mas a gente vê ali que em Atos 11, 13 e 14... Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Como a gente comentou, quando Pedro tem que dar satisfação para os irmãos que estavam em Jerusalém de ter comido e entrado na casa de um gentio, eles já foram tomar satisfação, eles sequer sabiam que eles tinham sido batizados. E aí Pedro diz o seguinte: ele nos contou como viram um anjo de pé em sua casa, ele dissera: envia Jope e manda chamar Simão, de sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Então, apesar de no ato do batismo não ter isso ali expressamente declarado, mas mais à frente é dito que aquelas eram as palavras para a salvação dele e de toda a sua casa, e por isso aquilo acabou sendo batizado. Da mesma forma, a gente vê depois o batismo do carcereiro, quando Paulo foi preso injustamente. E aqui também tem uma questão, porque algumas traduções dão a impressão de que creu ele e creu toda a sua casa. Os teólogos que eu consultei, eles dizem que essa não é a melhor tradução. Alguém, de repente, vocês estão lendo aí a Ara fala isso, dá a entender de que todos creram, mas a Corrigida Fiel, ela diz o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Isso, eles ainda estavam na prisão. Ah, tá, desculpa. 16, 31 a 34. Então, assim, eles ainda estão na prisão. Até aquele momento, ninguém da casa dele tinha ouvido, a não ser que o carcereiro morasse na própria prisão, mas a gente vai ver que não é exatamente isso, porque depois o texto diz que eles saíram e foram para a casa dele. Então diz o seguinte: e eles disseram, que ele pergunta: o que faço então para ser salvo? Porque ele ficou atônito com aquele acontecimento que tinha sido descrito antes. Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E depois é dito: e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então essa tradução daria uma ideia que ele creu e ele se alegrou na crença dele com a casa dele. A outra tradução seria: pôs à mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. No caso, as duas traduções não tem nada de errado, porque pode dizer que ele creu, ele se alegrou com toda a casa dele por ter crido. O crido quem? Não deixa claro. Na outra deixa, mas como a gente viu, isso não é a coisa mais importante nesse momento para a gente
averiguar, e sim que essa remissão à casa, ele está, de alguma forma, invocando esse princípio da solidariedade da família, que a família é tratada como uma unidade dentro da aliança, e que isso já é suficiente, além de todas as outras evidências que a gente viu, para demonstrar que a mesma forma que a circuncisão era administrada no Antigo Testamento, o batismo é administrado no Novo. Tem também ali em Atos 18:8 o batismo de Crispo, que também não vou ler. Em 1 Coríntios 1,16, Paulo, quando está naquela discussão ali com os coríntios sobre o partidarismo deles, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Paulo diz que ele dá graças a Deus que ele não batizou muitos deles. Aí ele vai falando, quando ele batizou, ele batizei também a casa de Estéfanas, além destes não lembro se batizei algum outro. E aí esse texto aqui também tem uma certa discussão de tradução, que eles dizem que a palavra que é usada ali para retomar Estéfanas, que essa lista na verdade seria uma lista onde todos queriam dizer a mesma coisa. Então, quando ele fala de Crispo e Gaio, também seria a casa de Crispo e a casa de Gaio, não só a casa de Estéfano. Mas também, assim, né, quando começa a dificultar muito, você querer provar muito, entrar em minúcia, tem que ir no grego, tem que ir não sei. Você faz tanta força que parece que você está errado, parece que não tem evidências abundantes para a gente ficar disputando filigrana, quando, na verdade, as evidências são abundantes. Então, assim, não quero aqui de nenhuma forma ficar exprimindo ali cada grão de evidência, porque eu realmente acredito que isso não seja necessário. E aí uma outra coisa que a gente também já comentou a gente vai vendo todas essas evidências. A gente entende que o livro de Atos é um livro missionário. Ele está indo pregar pessoas que estavam fora da aliança. E como isso acontece? A grande diferença, se fosse a administração de só quem crê, o princípio da solidariedade estaria quebrado, e cada casa seria tratada diferente. A casa não é tratada diferente. A promessa para vós e para vossos filhos. Tudo isso vai sendo dito. Então, primeiro, o argumento do silêncio nos favorece. Segundo, há diversas evidências, como a gente viu, de que a administração é a mesma, de que há analogia entre os dois sinais, de que tudo permanece no mesmo caminho. E por último, já que o argumento é do silêncio, aonde a Escritura mostra o batismo de um crente adulto? Fala, hoje essa vai ser a cerimônia, os filhos do irmão fulano e ciclano, chegou a idade da razão e agora ele vai ser batizado. Isso também não existe na Escritura. Então, mais uma vez, quando a gente se pega, aquele que crê e for batizado, sai, prega, ensine, crê e for batizado, crê e for batizado. Isso tem que ser entendido dentro de um contexto de que a palavra estava indo para pessoas que não conheciam, e como missão, sim, você está lidando com um adulto, ele precisa crer e ser batizado. Mas isso, de forma alguma, como a gente viu, põe fim ao princípio da solidariedade da família, a família ser tratada como uma unidade da aliança dentro do coisa, primeiro porque a promessa é para os filhos, depois porque a gente vê evidência disso na Escritura, tanto das crianças serem o reino de Deus, do princípio da autoridade, como era em Abraão, de escravos, seja lá quem for, quem estivesse debaixo da autoridade daquele crente, como cabeça da aliança naquela família, a casa toda recebia o sinal da aliança. Então, apesar de não haver expressamente nenhum batismo de Escritura ateste, foi ciclano, filho de batizado logo que nasceu, apesar de não ter sido estabelecido um dia específico, como foi para a circuncisão, a gente vê que as evidências são pela natureza da aliança, pela forma como essa nova aliança é administrada na Escritura, que há um claro princípio de continuidade, nos menores detalhes, na promessa para os filhos, na solidariedade da família, na figura da autoridade do cabeça da família, como representante na aliança de toda a sua casa. E a gente não pode até esquecer disso,
que a própria nova aliança que a gente está inserido agora, de que a gente está falando, a primeira menção a ela lá em Abraão foi o quê? Que seriam abençoadas todas as famílias, não seriam abençoados indivíduos aleatórios dos povos gentílicos, seriam abençoadas as famílias. Então eu acho que as evidências são muitas, são fortes, são capazes de por si só atestar a correção da administração dos sacramentos aos filhos dos crentes, como a gente comentou, desde que sejam crentes fiéis e se comprometam a ensinar, porque como a gente viu, o ensino é da essência da aliança. E isso também, só para finalizar, a gente viu que durante toda a história da Escritura, Paulo fala isso ali em Romanos 9, é que se esperava que da semente santa dos filhos dos crentes saíssem novos crentes. Mas fica a lembrança, até para se alguém de fora ver isso no YouTube, não achar que a gente está dizendo que todo crente, a promessa é para os filhos, mas como a gente viu, não é uma promessa que os descendentes da carne seriam necessariamente convertidos. Isso não é uma promessa específica de que para cada filho de cada crente será regenerado no futuro e será crente, mas há, pelas bênçãos do pacto que estão sobre eles, se dá o selo da aliança, e como a gente comentou, o filho de crente não pode ser pagão, ele pode ser ou fiel ou ele pode ser apóstolo, mas ele está necessariamente inserido dentro da aliança. E isso é até uma última coisa que eu não tinha planejado, mas é interessante a gente comentar, que a gente vê que também tem apóstolo adulto. Até um dos pastores que eu comentei, que eu vi coisas sobre isso, ele tem uma linha teológica um pouco diferente, alegorizou muito o negócio, eu não gostei de muita coisa que ele falou, mas uma coisa que ele falou que é interessante dentro dessa visão de crer, e parecia que os apóstolos tinham alguma capacidade ali sobrenatural de ver se aquelas pessoas realmente criam, em alguns momentos tinham, mas a gente tem em Atos ali narrado que Simão, o mágico, foi batizado e logo depois agiu como um apóstolo e foi disciplinado pelo apóstolo por achar que ele ia comprar o dom do Espírito Santo. Então, da mesma forma que um filho da aliança pode vir a se demonstrar um violador da aliança no futuro, um crente, para quem supostamente creu, também pode vir a apostatar na frente, como inclusive a Escritura tem exortações e esse exemplo. Então, essa identidade completa entre batismo e regeneração, ela não é totalmente necessária, apesar de, como a gente viu, dada a diferenciação de um adulto que estava fora da aliança, ele tem que pelo menos professar essa fé para que ele receba o sinal. Então, era basicamente isso. Eu vou orar com os irmãos para encerrar o estudo, depois eu vou abrir para perguntas e a gente vai comentar poucas coisas aqui com os irmãos a respeito do tema. Senhor Deus Santo e Poderoso, obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, por termos a oportunidade, Senhor, de meditar na Sua palavra, Senhor, de termos o Seu Espírito para nos guiar, Senhor, no conhecimento da Sua palavra, que nós possamos aprofundar, Senhor, o nosso conhecimento, Senhor, e que esse estudo possa ter fortalecido, Senhor, a nossa fé em que o Senhor tem uma promessa também para os nossos pequenos, Senhor, que nossos filhos não estão desamparados, sem Deus no mundo, Senhor, como Paulo fala em Efésios, a respeito daqueles que estão fora da aliança, Senhor. Que essa verdade, Senhor, possa encher o nosso coração de gratidão a Ti, que nós possamos louvar ao Senhor como fez Davi, Senhor, porque o Senhor falou não só a respeito de nós e teve misericórdia não só como a nossa pessoa, Senhor, mas como falou a respeito dos nossos filhos, Senhor, para 1000 gerações adiante, meu Pai. Que
essa realidade e essa gratidão, Senhor, também nos leve a diligentemente, Senhor, buscarmos ensinar os nossos filhos na aliança, que nós sejamos firmes em criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor, criá-los para a sua glória, Senhor, ensiná-los que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, e que através disso, Senhor, pela sua graça, Senhor, eles possam vir, Senhor, mais velho, com seu próprio entendimento, confessar que o Deus de seus pais também é o Deus deles, Senhor, e sejam contados entre o teu povo também no livro da vida e para a eternidade, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus.